Bom, vamos começar com o nosso grande mini índice. Estou aqui no gráfico, nem precisa de tudo isso. Vamos para o nosso gráfico de 1 hora, certo? Aqui a gente pode ver, tá? O mercado vinha em estruturas baixistas, certo? Aqui ele ameaça romper uma estrutura e começa a fazer uma estrutura altista para a gente, até que ele renova esse fundo, né? Então, quando ele renova esse fundo, a gente começa a contabilizar esses novos topos aqui. Até que ele renova também, faz o choque aqui, né? E cria essa estrutura, né? Que inclusive ela já está bem grande. Quem está olhando macro aqui, né? Olhando essa referência toda após esse choque, não está errado. Porém, a estrutura está muito grande. Lembra que a gente precisa o quê? Simplificar, certo? Então, simplificando aqui, dentro de um cenário mais micro, a gente analisou, né? E a gente encontra uma consolidação aqui lá nos 15 minutos, certo? Essa consolidação, se a gente puxar nos 5, nos 15, tá? A gente analisa essa estrutura aqui, tá? Como um Rayleigh Base Rayleigh, assumindo tudo abaixo dessa referência, né? Como desconto. Então, regiões que a gente pode estar pensando em compra. Como é que a gente faz a estrutura disso, tá? Se a gente vê o mercado, ele captura a liquidez em cima, captura a liquidez embaixo, consolida, né? E depois faz o rompimento. Nessa estrutura, a gente usa a onda que rompeu a consolidação como referência. Então, a gente está analisando essa estrutura aqui, certo? Então, por exemplo, a gente está olhando esta onda, tá? A onda não mitiga, a gente puxa ela, tá? E aí a gente pode ver, o mercado cria uma liquidez, ele toma essa liquidez, pega nessas estruturas de imbalance, né, dentro do Fair Value Gap e faz novamente o nosso rompimento. Então a gente pode considerar o que? Essa estrutura como um boss. E aí a gente cria nova referência, certo? Qual que é a nova referência? Toda onda que fez o rompimento. Aí o mercado vem, inclusive ele até toma a liquidez deste fundo, né? E faz todo o movimento de expansão novamente. Fazendo o quê? Criando mais um boss. Então, a gente puxa novamente a onda que rompeu como nossa referência. Certo? A gente até tinha falado qual que era o movimento, o foco do mercado. Mitigação, expansão, mitigação e expansão, foco deste rompimento. Que ele não falhou nenhuma vez ainda, este rompimento, né? Eu digo falhar no sentido assim, ó. Não temos nada aqui. O mercado vem, opa, expande, não toma a liquidez do topo e quebra a estrutura para baixo. Ele não fez isso, tá? Para a gente poder vender, por exemplo, de uma maneira um pouco mais segura, certo? Bom, observando isso, o que que a gente tem? A gente tem região de prêmio, região de desconto. Região de prêmio a gente busca venda, região de desconto a gente busca compra, tá? Onde estão nossos order blocks aqui? A gente tem nosso primeiro AB aqui, certo? Região compradora. Provavelmente a gente tem um AB aqui nesse pavio, num tempo gráfico menor. Depois a gente vai dar uma refinada, tá? Por enquanto a gente vê isso. Aqui a gente até tem um AB, mas ele está no prêmio para a gente. Então não vou marcá-lo, não interessa. Caso o mercado renove aqui e aumente nossa referência, provavelmente esse OB entra na região de desconto e a gente marca ele, certo? Vamos só para os 5 minutos dar uma refinada na nossa. Olha aqui que interessante, ó. Aqui a gente refina esse OB, tá? Esse OB aqui a gente continua marcando e a gente cria mais um aqui, olha que interessante, tá? Inclusive, se você quiser refinar, você pode trazer ele para o pavio. Como é que a gente vê se tá bom? O tamanho dele, ó. Stop de 170, é um tamanho razoável, normal.
tá? Se o AB tá muito grande, que nem esse aqui, provavelmente esse aqui tá um pouquinho meio salgado, né? Vem para os 2 minutos, 3 minutos, aí tenta refinar, ó. Ó, nos 2 minutos é o AB que a gente marcou, tá? Vamos ver num minuto se a gente consegue refiná-lo, ó. A gente não consegue refiná-lo muito. Inclusive, ele é um cell to buy, tá bom? Ele é dentro dessa estrutura. Então, não conseguimos refinar. Esses aqui eu já não refinaria, tá? Por quê? Porque senão vai ficar muito pequeno, tá? Ó, se a gente trazer para os dois, ó, eu já não refinaria. Essa região tá boa. Se a gente refina muito essa estrutura, a gente fica com o AB muito pequeno, com o risco do mercado nem executar nossa ordem, certo? Ó, aqui esse AB tá interessante, então beleza. Voltamos para o 5. O que mais que a gente está pensando? Então, já marcamos as regiões compradoras lá do fundo. O que mais que a gente está pensando? A gente pode estar pensando o quê, ó? O mercado vinha fazendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. E aqui ele praticamente fecha, quase fecha aqui. Aí depois o mercado vem e fecha. Então, eu não vou considerar o choque aqui, porque pavio não é rompimento para mim. Eu vou trazer o choque para cá. Tá? Então, a gente tem um choque do movimento aqui nessa região, certo? O que traz para a gente ponto de liquidez e um OB acima. Ó, vendedor, tá? Então, o que que a gente faz? A onda que rompeu foi essa. A liquidez ficou aqui, você estende sua referência, tá? Inclusive, o mercado vem aqui agora, toma liquidez, executa sua ordem no POI, certo? Qual que é o foco dele? Foco de rompimento aqui. Então, o mercado pode vir fazer esse rompimento. Como é que a gente trada tudo isso? A gente trada da seguinte maneira. Rompimento, criação de uma nova referência, criação de um ponto de liquidez, toma essa liquidez, executa nosso POI, rompimento de novo, né? Boss. Então, isso aqui é liquidez para jogar para o nosso POI, fazendo o movimento de mitigação todo deste movimento. Tá? Aqui a gente tem regiões possivelmente compradores, tá? Então, essa estrutura aqui é compradora. Como é que eu compro aqui? Isso tem duas maneiras, né? É muito importante ver ao preço chegar aqui, a gente estruturar o quê? Por exemplo, o preço chegou aqui, ó, quase tocou, criou uma liquidez. Isso aqui é bem interessante. Tomou essa liquidez, executou seu POI e veio. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Às vezes diferente de vir com a faca caindo e se executar. Assim, perfil, tá? Você tem um risk enter aqui. Você pode bater, só que um pouco mais agressivo. Então, assim, você tem a opção de esperar a criação da liquidez para executar seu POI, ou então você tem a opção de o mercado chegar lá, realmente dar o risk enter, você abaixa seu tempo gráfico, opa, você abaixa seu tempo gráfico aqui e espera uma quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, criação de liquidez, tomada da liquidez, foi. Você espera o quê? Entrada de confirmação. O nosso famoso confirmation entry, certo? Bom, o índice é isso. Vamos dar uma olhada no nosso dolinha. Inclusive, o dolinha deu uma operação bem bonita, né? Vamos apagar tudo. Gráfico de 1 hora. Beleza. O que temos? O que temos? Então, assim, o mercado vem nessa referência baixista bem grande, né? Então, se você quiser marcá-la, não é errado. Trazer aqui. O que que a gente visualizou? A gente visualizou essa consolidação, fez o drop, base drop. Então, a gente usou essa referência, o mercado quebrou a estrutura, então, ó. Então, ele quebra a estrutura, né? Vamos dar um zoom aqui. Essa onda mitiga. Ele faz o boss pra gente. Essa onda vem aqui. E a onda atual que a gente tá. Vamos descer para os 15, né? Então a gente tem esta primeira entrada, que inclusive essa entrada deu uma entrada aqui, saída bem aqui no ponto de liquidez, no tempo gráfico menor.
E agora temos novas possíveis entradas, né? Então, deixa eu apagar essa aqui, que essa já foi. A gente tem esse POI, inclusive o mercado parou em cima dele. Tem um POI logo abaixo e um POI aqui, certo? Bom, vamos para os 5 minutos. O que a gente pode observar? Quebra de estrutura, criação de uma micro-referência, o mercado mitiga, faz um boss, vem para essa nova referência. A sua pergunta é: onde está a liquidez? A liquidez está na extremidade, aqui e aqui. O que você é permitido a fazer? Peraí, deixa eu só trazer sua referência para baixo, marcar a liquidez e trazer suas possíveis entradas. Então você tem este POI, né? Então o mercado está aqui. Inclusive, essa liquidez já foi tomada e o mercado cria esse close aqui, né? Então, esse close também é liquidez. Qual que é o foco do mercado? Vir fazer este rompimento, tá? Então, a gente tem essas estruturas. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar, primeiramente, um rompimento, um boss. Esse rompimento gera uma liquidez, mitiga, toma a liquidez e continua o movimento. Deixa eu só arrumar isso aqui. É isso. Esse movimento aqui é interessante para a gente no dólar. Um outro movimento interessante é o mercado abrir, já tomar essa liquidez do fundo, onde existe, e executar neste fundo. Tá? Então, você pode marcar também aqui. Existe uma segunda opção disso aqui, ó. Vamos refinar. Ó. Refinei esse POI. Existe a opção ainda do mercado tomar essa liquidez logo na abertura e já voltar. É uma região que dá para tentar bater. Vamos ver o tamanho do stop. Cara, stopzinho de 2 pontos, 2,5 pontos, não machuca ninguém para começar o dia, tá? É uma opção aqui interessante. Certo? Beleza, dolinha. Feito com alegria, certo? Vamos começar o nosso Forex e índices americanos aqui. Euro USD. 60 minutos. Vamos apagar tudo. O que a gente tem? Bom, a gente está naquela referência ainda, né? Que foi criada pelo Payroll. Essa aqui, ó. Lembra? O mercado veio, a gente tinha essa referência baixista, o mercado perdeu, a gente usou a onda que rompeu. Então estamos aqui, ó. O mercado vem, inclusive, trava nesse Fair Value Gap, ó. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, que ele até, deixa eu ver, ele vem trazendo a criação de uma liquidez aqui. Essa liquidez até pode, já foi tomado um pedaço, né? A gente pode descer ela aqui agora. Bom, beleza. A princípio, no tempo gráfico maior, eu vejo um choque. Vamos 15. Esse choque aqui houve também. Deixa eu só ver se ele perdeu, ó. Criou referência, mitigou. O mercado vem aqui. O mercado foi muito reto, deixa eu ver nos 15. Ó, ele foi e voltou reto. Então a liquidez está aqui, a gente pode até estender para cá. Cara, podemos estar nessa referência, tá? Beleza, podemos estar nessa referência, não vejo problema algum, ó. Então, deixa eu botar de outra cor, tá? O mercado veio, testou essa região de fundo, capturou o equal lows aqui e fez um choque novamente. Certo? Bom, esse choque cria essa região. Vou deixar ela de outra cor para a gente entender que ela é micro, tá? Mitiga, puxa para lá. Mitiga, não rompe, deixa a liquidez, toma a liquidez,
Bom, então estamos aqui. Foco do mercado, rompimento. Eita, peraí que não é isso aqui não. Rompimento do boss, criação de uma nova referência, essa mitigação micro e continuação do movimento. Então, a gente vai esperar isso aqui para o EURUSD. Mercado, continuar o movimento de expansão dele agora, porque ele já mitigou lá atrás, né? O mercado já veio numa mitigação, fez quebra de estrutura, agora ele quer expandir novamente. Então ele vem expandindo em zigue-zague. Então agora a gente espera esse rompimento, puxa sua referência, o mercado mitiga, até cria liquidez, toma essa liquidez e expande novamente. Então vamos esperar esse cenário aqui, tá? E aí você pode validar os POIs, né? Você tem POIs aqui, é que não rompeu ainda, então esse POI não é validado, tá, galera? Toma cuidado com isso. Deixa eu ver o tamanho desse stop. Tá pequeno, pode deixar nos 15, tá? Você vai ter outro POI aqui. Então, tudo depende de onde eles vão estar aqui, tá? No prêmio de desconto. Eu não vou marcar agora porque ele não tá validado, senão vocês confundem. Certo? Caso o mercado abra para baixo aqui, perdendo aqui, aí você pode olhar os POIs numa hora lá para trás e esperar talvez uma quebra de estrutura e uma entrada de confirmação. Tá bom? GBP/USD. Mesmo cenário, ó. Nossa referência, o mercado vem, inclusive, né, quebrando estruturas aqui, ó, tá? E rompe a referência principal que a gente estava de baixo. A onda que rompeu foi essa. A gente pode estar usando esta referência aqui, ó. Certo? O mercado toca aqui no último pó, inclusive. E a quebra de estrutura, deixa eu até ver. Cara, a quebra de estrutura numa hora pode ser aqui, não rompeu ainda. Então eu esperaria um fechamento acima dessa região. Se você quer ficar mais saudável, traz para cá, tá? Vou deixar aqui, ó, para eu ficar observando. Fechamento acima. Tá, vamos trazer para os 15, ver se a gente já teve um choque. Aqui a gente olha. Aqui a gente ameaçou ter o choque. A princípio foi captura de liquidez porque ele rompeu o fundo. Então a gente tem topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então o choque está aqui também. Espera o mercado fechar aqui acima. Você vai puxar toda essa referência. Ele captura essa liquidez. Valida esse POI aqui, talvez. Ó, interessante essa região para continuar o movimento. Vou deixar marcada essa região, Miguel. Me interessa esse order block com esse fair value gap. Tá bom? Então me interessa esse movimento aqui. Senão a gente tem um POI abaixo também. Tá certo? Beleza. Áudio SD. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente até considerou essa estrutura. Então vamos lá, vamos pensar. Último rompimento aqui para baixo, tá? O mercado perde a referência principal. A onda foi essa. Então o mercado até dá uma consolidada que a gente consegue até visualizar aqui, né? Muitas pessoas visualizam isso como um ombro, cabeça, ombro. O mercado vai totalmente ao contrário, então cuidado com essas figuras gráficas, tá? Então a gente pode puxar essa consolidação e fazer aqui um Rayleigh Base Rayleigh. Nossa referência estaria aqui, por exemplo. O mercado perde essa referência, né? E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Mercado, olha aqui. Deixa eu traçar direitinho. Tá? Ó. O mercado vem. A onda que perdeu a nossa referência foi essa. Então, assim, a referência foi perdida. Perda. Não confunda perda de referência. Não confundam perda de referência com choque. Não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A onda que rompeu foi essa. O mercado vem, cria liquidez, mitiga, captura a liquidez, pega no B e faz um loss pra gente. A onda que rompeu tá aqui. Estamos nesta referência.
Inclusive, o mercado está meio consolidado aqui, né? Onde está o topo principal? Estamos aqui. Choque de 60 está nessa região. Certo? Vamos para os 15. Nos 15 a gente até teve um choque, ó. A gente pode ver aqui, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Ameaçou, mas perdeu fundo, então topo descendente, topo descendente. Então aqui, ó. Aqui a gente pode forçar um choque dos 15, certo? Onda que rompeu o choque foi essa. O mercado cria liquidez. Ó, inclusive, olha que interessante. Acabou de abrir, tomando a liquidez, pegando no Fair Value Gap aqui, ó. Ó. Interessantíssimo. Boss. Então a gente vai esperar o que aqui? Rompimento. Cria sua referência, cria liquidez. Toma essa liquidez, ó. Você tem até um OB aqui já, esse doji, para fazer esse movimento. Tá? Esse doji ainda não está validado porque não rompeu, mas na hora que romper, você valida ele aqui, ó. Tá? Certo, certo. Só cuidado, não está validado agora. Se o mercado voltar aqui e perder fundo, né, a gente continua com a referência baixista nossa, tá? A gente vai estendendo ela. Inclusive, se a gente observar aqui no 60, temos, ó, temos um imbalancezão aqui, né? E um POI grande, tá muito grande, vamos refinar. Ó, refinando, a gente visualiza aqui, ó, um POI, um imbalancezão aqui, ó. E dá o nosso Fair Value Gap. Ah, Luiz, esse Fair Value Gap tá pegando um desconto. Realmente, vamos refinar, né, então. Aquele aqui, ó. Beleza, se você quiser refinar esse cara aqui também tá aqui. Beleza, vem para os 15. Ó, você tem possíveis entradas de risco aqui. Certo? Fica de olho aí. Um SD-CAD, 60 minutos. Vamos pagar um pouco aqui de coisa. Bom, o SD-CAD, olha que interessante. Ele vem no movimento altista, perde. Mas ó, lá de cima ele vem fazendo choque, ó. E aí ele tava numa referência grande, né? Que tava até me incomodando, inclusive. Não gosto de referências tão grandes assim. O mercado, inclusive, vem aqui nessa região do POI, né? E agora, olha o que ele está fazendo. Ele está quebrando a estrutura, fazendo um choque no 60. Esse choque no 60 cria para a gente uma referência baixista. Vamos para os 15. Ótimo. Beleza, vamos ficar nos 15. Que valida para a gente este POI. A gente tem este POI grandão também. Já já a gente vê o que a gente faz com ele. Este Fair Value Gap. E este POI. Inclusive, a gente pode ter uma refinada nele. Mas vamos refinar pelos 5, cara. 5 minutos. Ótimo, vamos lá. Primeiro POI está aqui. Segundo POI está aqui, ó. Inclusive é um buy to sell. Fair Value Gap vem mais para cima. Este POI vem mais para cima. O que eu faço aqui na situação dessa? Eu dou preferência para o POI mais caro. Como está colado, 2 POIs. Nenhum é mais forte, entre aspas, que o outro, né? Então a gente tem duas regiões de risk entry aqui, ó. Tá? Agora, enquanto isso, nós podemos até pensar em subir com ele, né? Tá longe, então a gente pode pensar, talvez se ele fizer um choque aqui, criar uma liquidez. É importante na mitigação desse movimento, criar-se uma liquidez, tá? Ó. Criou, tomou, foi. É uma opção. Se ele continuar caindo, não tem o que a gente fazer, tá? Ah, vou olhar aqui para trás e bater. Toma cuidado, tá? Pelo fato da movimentação do mercado, né? Expansão, mitigação, expansão agora. O foco dele é vir romper esse fundo. Então toma cuidado, ele vem em zigue-zague, lógico, né? Fazendo expansão micro-regiões em micro-referência. Só toma cuidado com esses três de não comprar, ficar comprando com o mercado já mitigado, tá bom?
Bom, índice americano, 60 minutos. Nossa, muito esticado. Inclusive, a gente usou essa referência como um Rayleigh Base Rayleigh, né? Usou essa referência, o mercado mitigou, inclusive deu compra pra gente aqui e já fez um boss. Mas tá bem esticado. Não gosto quando o mercado tá muito esticado assim, tá? Muito parecido com o índice. E aí o mercado fica esticado, não dão muitas operações boas e tem que tomar muito cautela com a reversão do movimento, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa movimentação. Ó, essa região. Esse é o nosso boss. E mercado esticado. Não gosto de mercado assim, tá? Ó, não consigo nem ver nos 15 minutos uma região para ele fazer um choque saudável, né? Se a gente olhar, fundo. Fundinho safado esse. Por que que é safado, Luiz? É um fundo que ainda dá para considerar, né? Mas que nem esses aqui, ó, eu já não consideraria. Por quê? Pô, ó, vamos lá. Bate nos 5 minutos. Beleza. Bate nos 15. Aumenta um pouquinho, 30. Cara, você já nem. Ó, eu já não vejo nenhum fundo desse, ó. Não vejo esse, não vejo esse. Mal vejo esse também. Então, o meu mercado tá muito reto. Diferente de eu ver, ó, tipo, esse topo, esse fundo, que eu vou ver nos 15, nos 30, numa hora, no 1, entendeu? Então, assim, lógico que quanto mais esses topos e fundos baterem em todos os tempos gráficos, muito mais saudável ele é. O que não tá acontecendo aqui, tá? Então, por exemplo, nos 15. Ah, beleza, tô vendo esse fundo nos 15. Então, por exemplo, vou marcar o choque aqui nos 15. Isso aqui eu já não vou marcar, tá? Ah, quero forçar, vai pro 5. Ah, tô vendo um fundinho aqui no 5. Vou marcar aqui como choque. Beleza. Só que, ó, na hora que você vai pros 15, você já não vê nada disso. Não é fundo isso. Então, cuidado, para não forçarem muito a região, tá? Então, sim, num cenário desse, o que é muito importante? Às vezes o mercado volta reto, tá? E não tem realmente o que a gente fazer. Ele voltando reto. Não adianta, vou vender rompimento de fundo. A gente não opera assim. É melhor ficar olhando e ir para outro ativo. Qual que é a sua opção aqui? Mercado romper, criar uma liquidez. A liquidez é super, mega, ultra importante na mitigação. Sem liquidez não dá para a gente bater uma venda aqui, porque a liquidez está aqui, ó. Então, criou liquidez, tomou liquidez, veio nesse Fair Value Gap, por exemplo, aí deu a venda. Tá entendendo? Ó, tô marcando aqui, mas ele não validou, ele só valida depois do rompimento. Opa, tá? Assim, é a opção que dá. Ou esperar agora ele criar um fundo, realmente romper. Opa, choque. Criou liquidez, tomou liquidez, vendeu. A liquidez é de extrema importância no movimento de mitigação. Precisa ter, certo? Então, assim, não vou desenhar muita coisa aqui que não dá para ver, tá? O S30, ó. Mesma coisa. Tá com um fundo um pouco mais saudável, ó. Deixa eu ver os 15, ó. Tá vendo? Um fundo mais saudável que eu vejo nos 5, nos 15, de uma forma bem mais saudável. Então, você pode estar esperando essa quebra aqui. Tá? Mesmo cenário, referência, tá? Essa é a referência. O S500 também, vamos ver. Ó, tá muito igual ao S100. Vou falar para vocês, o melhor que tá aqui, o melhor cenário é o S30, tá? Então talvez dá uma olhada mais com cautela no S30 que tá melhor que os outros ativos para verificar topo e fundo, certo? Pra gente finalizar aqui, vou dar de brinde um ouro, um ourico. Vamos lá. Ourico, eurico. Ourinho, ó, se a gente vê ele vem naquele movimento, mitiga, rompe, tá? A gente pode até refinar isso, ó. Mitigou, a gente pode trazer ele pra cá. Só que, ó, esticou bem, hein? Último rompimento. Beleza. Então, a gente tá nisso aqui no ouro. Muito, muito grande. Vamos ver se eu consigo trazer um refino disso. Ah, Luiz, você não pode trazer isso aqui como uma consolidação e forçar a referência? Eu não gosto. Por quê? Quando eu forço a consolidação, isso vai de um material bom para vocês, ó. Eu pego, por exemplo, um topo e um fundo, né? Que já está bem forçado aqui.
Mas eu espero, normalmente, ó, uma tomada de liquidez do topo, uma tomada de liquidez do fundo, ele volta para testar topo e aí vai. Aí eu considero uma consolidação. É que ele fez o normal, ele só tomou a liquidez do topo e foi embora, né? Então, difícil forçar isso aí como consolidação, tá? É, não tem muito o que fazer, tá, galera, aqui, numa situação dessa. No macro ele tá assim. O que a gente pode esperar, também que eu não vejo muita coisa, ó, nos 5 minutos, quebra de estrutura, opa, quebra tá aqui. Criação de referência, mitigação, usar isso como liquidez e validar essa entrada neste POI, ó. Tá interessante aqui, ó. Tá? Ó, isso aqui, tá? É o que eu tô vendo aqui, ó. Tem os dois poizinhos, né? O que que eu faria aqui? Eu usaria esse cara, eu tentaria a primeira compra aqui. Se não der, beleza, às vezes ele vem tomar a próxima liquidez, ó, eu tentaria aqui, ó. Se eu for tentar compra, eu tentaria essas duas. Só. Mais nada. Beleza, galera?